Uma vez o povo de Israel estava no deserto e eles foram picados por serpentes venenosas. E Deus disse a Moisés: você pega uma haste de ferro, você faz uma serpente de ferro, cola na haste, levanta essa serpente diante do povo e diz assim: todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Bom, sabe aquela história que nós dizemos assim no Brasil? Nós temos uma frase assim: é muito bom para ser verdade, né? Existe em inglês também, too good to be true. Então, é uma frase comum, talvez até em outros idiomas, eu não sei. Mas enfim, a gente fala, é muito bom para ser verdade. Então, era algo tão simples que, por incrível que pareça, a Bíblia relata, algumas pessoas falam, não vou olhar nada, que imagina, só olhar lá para uma serpente e vou ficar curado. O tema de hoje é falar sobre simplicidade, especialmente na vida espiritual. Deus, ele trabalha com, pelo menos aos nossos olhos, algo que é simples. E ao mesmo tempo é complexo, né? Porque quando você pega as coisas que Deus criou, uma planta, uma flor, nossa, olha que simplicidade. Mas aí você vai ver como a estrutura dela, como ela cresce, o cheiro que ela exala, coisas assim. Aí você fala, nossa, mas isso é complexo, né? O simples e o complexo. Mas aos nossos olhos, muitas das coisas de Deus são simples. Você vê, Deus, para deixar um livro para o homem estudar, fez só a Bíblia, só um livro. Se fosse um homem para fazer coisas para que os homens estudassem, seriam vários livros, né? Você pega uns filósofos aí, por exemplo, né, eles escrevem vários livros para mostrar para nós quais são as ideias que eles têm a respeito da vida, e Deus, num livro só, fez o que era necessário e é mais profundo do que qualquer livro escrito por um ser humano. É o livro mais profundo que existe. Então Deus, ele trabalha com a simplicidade. E nós somos chamados para sermos pessoas simples. Somos chamados para ter um estilo de vida simples. E isso, se fosse vivido pela maioria das pessoas, acabaria com a fome, acabaria com a miséria do mundo. Parece uma coisa até utópica, mas é verdade. Se as pessoas fossem mais simples, elas poderiam ter dinheiro para ajudar outras pessoas em necessidade, né? Se o rico fosse mais simples, ele poderia ajudar muitas pessoas. E olha, ele não ia deixar de ser rico, e olha, ele não deixaria de ter conforto. O problema é que a pessoa, ela quer ainda ter uma conta bancária sempre recheada de um dinheiro que ela nunca vai usar, né? Recentemente, aproximadamente 2 anos atrás, morreu o dono do Banco Safra. Tinha uma fortuna pessoal de 128 bilhões de reais. Era o homem mais rico do Brasil. Então, por que ele deixou tanto dinheiro assim na conta dele? É essa ambição humana, né? Aí tem pessoas ainda falando, ele era generoso. Pode ser que ele fosse, mas não foi tão generoso, né? Para acumular uma fortuna pessoal de 128 bilhões, ele não foi tão generoso assim. Mas é isso. Esse é o mundo que nós vivemos. E ele vai ter que dar as contas a Deus, né? Porque Deus emprestou todo esse dinheiro para ele e Deus vai perguntar o que é que você fez com esse dinheiro. Então, é uma coisa entre ele e Deus agora. Então, nós somos chamados a vivermos de maneira simples, alimentação simples, as nossas exigências não devem ser além daquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? A pessoa, eu não estou dizendo que você tem que viver na miséria se você está na miséria, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, se você já tem o suficiente para ser uma pessoa estabilizada, uma pessoa feliz com aquilo que tem, então o que entrar de excesso, você deve repartir, por exemplo. Mas Deus trabalha muitas vezes na Bíblia de maneira simples. Quando
o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e não tinha para onde fugir, o exército dos egípcios vindo atacá-los, Deus fala assim para Moisés, olha, levante seu cajado aí. Moisés podia falar, mas para quê? Cajado, o que vai mudar se eu levantar o cajado, ficar com ele abaixar? Moisés não ficou questionando a Deus. Era algo muito simples, mas que acabou se tornando um grande milagre. Tanto é que várias pessoas não acreditam que isso tenha acontecido. E tentam até criar umas teorias. Não, as águas ali abaixo de vez em quando, né? É tudo bobeira, porque a hora que os egípcios passaram, eles se afogaram, né? Então não estava tão baixo assim a água, né? E a Bíblia diz que eles passaram ali em seco, ok? Então, Deus nos chama para a simplicidade. O pastor Mike Murdock, um americano, ele diz assim, uma pequena chave abre uma grande porta, né? Às vezes você fala assim, ah, mas isso é tão simples que não vai dar em nada. Não, não é assim que Deus trabalha. A simplicidade pode trazer grandes coisas para a sua vida. E é o método que Deus usa. Cristo teve uma vida simples e ele foi muito bem sucedido em sua missão, né? Se nós fôssemos preparar o mundo para a chegada do Salvador, nós não íamos, imagina que ele vai nascer numa manjedoura, tem que nascer no melhor hospital, né? Os pais dele não podem ser pessoas pobres, como José e Maria. Ele não pode morar em Nazaré é uma favela, tem que morar bem, né? Então vamos ver e vamos conseguir o patrocínio para a escola dele, a escolaridade dele, vamos pagar todo o estudo dele até que ele chegue numa universidade de renome. Assim que o homem iria preparar a vida do Salvador. Mas ela não foi nada disso. Viveu de maneira simples, se vestiu de maneira simples, porém, ele transformou a nossa história e ainda a transforma até hoje. Que nós possamos seguir os caminhos de Cristo, que nós possamos amar a simplicidade, porque dessa forma nós seremos realmente felizes, faremos outros felizes, teremos harmonia em nossa vida, além de todas as bênçãos que uma vida simples traz para o ser humano. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também deixe algum comentário se você assim o desejar. Muito obrigado pela sua atenção.